Oi, nono ano! Olha a gente aqui de novo, tudo bem? Professora Adriana na área, do Colégio de Curso e Aplicação. E agora nós vamos falar sobre a Semana de 22, que também é conhecida como a Semana de Arte Moderna, que está no nosso livro 1, tema 3. Vem comigo? Pois bem, nós falamos no tema 1 e no tema 2 sobre arte moderna na Europa, sobre essa arte de vanguarda na Europa. Mas e aí? Será que esses pensamentos, toda essa nova maneira de ver a arte não seria, não se espalharia por todo mundo? Claro que sim, e chegou aqui no nosso Brasil. E é isso que a gente vai estudar. Aqui no nosso país, os alunos que estudavam arte na escola de arte moderna, eles ganhavam como prêmio uma bolsa de estudos para estudar arte na Europa. Então, eles saíam aqui do Brasil, que tinha uma arte muito ligada ao neoclassicismo, que era aquela arte clássica, a realidade retratada de uma maneira perfeita, inspirada nos modelos de Grécia e Roma e do Renascimento, e chegava na Europa, estava lá aquele agito todo das vanguardas artísticas. É claro que quando eles retornavam para o nosso país, eles também queriam modernizar a nossa arte. Então, um grupo de artistas, eles se reuniram e buscando patrocínio dos cafeicultores, porque na nossa sociedade, em 1922, o poder econômico estava na mão de quem? Dos cafeicultores. Então, você tinha um Brasil ainda rural, que dependia da economia do café, mas ao mesmo tempo você tem um Brasil que começa a se industrializar, como a gente percebe essa industrialização pela cidade de São Paulo. Tanto é que o movimento de arte moderna vai acontecer em São Paulo, tá? E esse aqui é o catálogo da exposição. Observe bem esse catálogo da exposição. Você tem uma imagem que lembra as esculturas greco-romanas, mas ela não está dentro daquela proporção greco-romana. Alguma semelhança já com as ideias de vanguarda, pessoal? Pois bem, olha ao redor do que tem, né? As florestas, as folhas, as matas. Estamos falando de que país, gente? Brasil, né? Muito bem. Você já ouviu falar sobre a Semana de Arte Moderna? O que você pensa que foi esse evento? Essa imagem tem alguma coisa a ver com esse estilo neoclássico ou ela já se aproxima mais das artes de vanguarda? Essa capa é a capa do catálogo da exposição. Essa capa, ela também foi a capa, foi o cartaz da Semana de Arte Moderna. O que é um catálogo de uma exposição? Então, aqui, antes da Semana de 22, essa era a arte produzida no Brasil. Eu peguei aqui dois exemplos de artes, dois exemplos de pintura feito por alunos da academia. Então, a gente tem o retrato de Dom Pedro II, de 1860, de Antônio de Souza Lobo, onde você vê o Dom Pedro II, né? Exatamente a fisionomia dele como se fosse um retrato, a imagem do trono onde ficava, o local da casa onde ficava o trono real. Você percebe que é uma cortina pesada de veludo, você percebe que a roupa dele é uma roupa pesada e que tem renda e que tem bordados. Você observa os detalhes da coroa, os detalhes do trono de Dom Pedro II, e aqui você tem uma paisagem de José Ferraz de Almeida Júnior, de 1899. E que essa paisagem está tão perfeita, que ela parece até uma fotografia. Observe aqui o detalhe dessa água caindo. Sensação que você tem que, se você botar a mão aqui, ó, você vai receber um pouquinho dessa água, de tão real que ela parece. Então, no Brasil, a arte desse período, e que esses artistas que estudaram na Academia de Belas Artes, essa era a arte que eles produziam, nesse estilo.
antes de irem para a Europa, e essa turminha aqui, olha, que está no nosso livro. Então, você tem o... Peraí, gente, que de longe... Francisco Peninati, você tem, entre outros aqui, Rubens Borda de Moraes, Oswald de Andrade, que é esse personagem aqui, essa pessoa aqui. Então, você tem essas pessoas que vão começar a criar essa ideia da Semana de 22 para modernizar essa arte. Então, qual era a preocupação desses artistas da Semana de 22? Era que o Brasil deixasse de produzir as coisas, né, sua arte. Quando a gente está falando de arte aqui, a gente está falando de pintura, de escultura, de arquitetura, de música, de teatro, de literatura. Então, que o Brasil deixasse de ser tão reprodutor da arte que vem lá de fora, para poder entender a sua história, a sua cultura, o seu folclore, para poder fazer uma arte 100% brasileira, certo? Então, eles vão, o objetivo da Semana de 22 vai ser inserir o Brasil no contexto da arte moderna do mundo. Então, o jeito de falar sobre essa nossa cultura, sobre as características do nosso folclore, né, eles vão ter como base os movimentos europeus, o cubismo, o surrealismo, o impressionismo, o fauvismo, para usar esses novos elementos, né, essas novas linhas estéticas para poder falar da nossa história. E outra coisa, eles vão, com isso, né, eles vão buscar uma identidade cultural brasileira. Então, a gente deixa de ficar copiando o pessoal lá de fora, tá? Para poder criar uma coisa 100% nossa. Então, eles começam a pesquisar, principalmente nessa primeira fase da nossa arte moderna brasileira, eles começam a pesquisar muito da cultura indígena, que a gente está falando de 1922, primeira metade do século XX. Esses índios foram dizimados e massacrados desde o século XVI. Então, você tem 16, 17, 18, 19, né? Pouquinho ali do 20, com essa história praticamente esquecida. Então, eles resgatam isso. Aqui eu coloquei o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade e Villa-Lobos, para vocês perceberem que não foi um movimento só ligado às artes plásticas, tá? Então, quais foram os artistas que participaram dessa Semana de 22, ou seja, dessa Semana de Arte Moderna Brasileira? Os músicos Heitor Villa-Lobos, que é esse bonitinho que está aqui, tá? Lucília Villa-Lobos, Guiomar Novaes, uma mulher, Paulina D'Ambrosio, Hernani, outra mulher, Hernani Braga, Alfredo Gomes e Frutuoso Viana. Os escritores: Mário de Andrade, Antônio Carlos Couto de Barros, Manuel Bandeira, Graça Aranha, Luiz Aranha, Ronald de Carvalho, Álvaro Moreira, Elísio de Carvalho, Menotti del Picchia, Tácito de Almeida, Rubem Couto, Angenor Barbosa, Rodrigues de Almeida, Afonso Smith, Sérgio Millet, Guilherme de Almeida e Plínio Salgado. Os escultores Vitor Brecheret, Edgardo Leão Veloso e Helen Hauerberg. Os pintores Anita Mafaldi, que dá o start para se começar a pensar nisso. Di Cavalcante, que foi um dos organizadores ali, estava à frente do grupo. John Grass, Martins Ribeiro Couto, Zita Aita, J.F. de Almeida Prado, Vicente do Rego Monteiro e os arquitetos Antônio Moya e George Principal. Uma coisa interessante da gente observar aqui é artistas não brasileiros que ajudam a fomentar essa Semana de 22, que já estavam aqui morando no nosso país, já produziam arte aqui no nosso país, já eram influenciados por essas ideias, né, e contribuíram.
Aqui nós temos dois artistas muito importantes para dar o start nessa semana de 22. A gente tem o Lazar Segal e a gente tem a Anita Mafaldi. Então aqui na pintura do Lazar Segal a gente observa uma comunicação tanto com o cubismo, pela geometrização das formas, quanto pelo fauvismo, pelo uso, né, intenso dessas cores. E você tem a Anita Mafaldi, que faz esse retrato do homem amarelo, que recebe muitas críticas primeiro porque é uma mulher fazendo arte moderna, né, numa época onde a função da mulher não era estar à frente do seu tempo e muito menos mostrando o movimento de vanguarda artística como ela fez, né? Então, ela teve esse primeiro... essa primeira barreira na carreira dela e fazendo arte moderna, fazendo uma arte que os brasileiros não estavam acostumados, porque eles estavam acostumados com isso aqui. Então, olha bem o rosto, olha o tom de pele com que Dom Pedro II é pintado. Aí chega Anita Mafaldi e pinta o homem amarelo. E vocês observam na obra de Anita Mafaldi, né, além do uso das cores de uma nova maneira, como era no expressionismo, no fauvismo, no impressionismo, você repara também uma geometrização, ainda que discreta, no retrato desse homem amarelo. Bom, aqui tirei imagens do livro de vocês, uma imagem do Victor Brecheret, A Pandora de Perfume, de 1923, e uma coisa que chama atenção é que ele vai fazer um nu feminino, mas a forma como ele talha esse corpo feminino não é aquela forma clássica das esculturas greco-romanas. Ele vai trabalhar novas proporções e ele vai trabalhar também ele vai levar essas proporções para a escultura. Então aqui você observa um pouco a geometrização da forma com círculos, com retângulos, com cilindros, certo? Uma influência cubista. Aqui você tem o Di Cavalcanti, 5 moças de Guaratinguetá. E ele vai falar da mulher brasileira, mas com a beleza brasileira e não aquela beleza europeia, né? A mulher brasileira, o tipo dela vai ser a partir da mistura da mulher europeia, da mulher indígena e da mulher africana. Então, nós vamos carregar esses traços no nosso corpo, né? No nosso... aqui no nosso biológico, vamos chamar assim, certo? Então, ele vai retratar essas mulheres com lábios grossos, com quadris mais largos, cabelo encaracolado, o tom de pele mais escuro. E aqui nós temos o John Gras já fazendo uma arte mais geometrizada e abstrata. Então, aqui nesse slide, nós estamos vendo uma obra de Vicente do Rego Monteiro, chamado O Atirador de Arco, de 1952. Então, reparem, nessa imagem você tem uma pessoa manuseando um arco, que era um instrumento de caça indígena. E repare esses corpos. Ele vai trabalhar esses corpos como se fossem blocos. São corpos geometrizados, são corpos que não lembravam, não tinham a intenção de estar associado ao real, como esse que a arte brasileira produzia até então, certo? E aqui nós temos um cartaz anunciando o último dia da Semana de Arte Moderna. Se foi a Semana de Arte Moderna, cada dia tinha uma atividade ligada à pintura, à escultura, ao teatro, à música, à dança, certo? Então,
terminou com o concerto de Villa-Lobos. E o interessante é que Villa-Lobos, ele é um maestro, então ele tem um profundo conhecimento de música clássica, mas o que ele vai fazer? Ele vai começar a estudar os ritmos brasileiros e mesclar essa música clássica com os nossos ritmos brasileiros. Quem escuta rádio aqui já deve ter escutado aquela musiquinha que dá em algumas emissoras de rádio, 6 horas da tarde, que é tan, tan, tananã, tan, tananã. Então, é uma música de Villa-Lobos, e a outra também, que nem Mato Grosso regravou, que tem a melodia de Villa-Lobos, é assim: lá vai o trem, o menino, lá vai a vida rodar, lá vai cidade e destino, cidade toda a cantar. E eu vou parar por aqui, porque senão eu vou me empolgar, tá bom? Ela não participou diretamente da Semana de 22, mas foi muito importante para a consolidação da arte moderna brasileira. Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral, casada com Oswald de Andrade, e ao dar de presente essa tela para Oswald, que é o Abaporu, inicia uma fase dessa modernização brasileira chamada fase antropofágica. O que isso quer dizer? A palavra antropofagia está associada a devorar, o homem devorar o próprio homem. Antropofagia era comum em alguns povos brasileiros. E qual era a proposta desse pessoal da arte moderna brasileira? Era que o brasileiro devorasse a sua própria história, tomasse posse dessa história, conhecesse o seu passado, mas a partir desses povos indígenas, desses povos africanos que foram esquecidos, porque durante muito tempo a gente só teve a visão da elite, a gente só teve a visão do povo europeu. Certo? Então, a partir do momento que o brasileiro conhecesse a sua história, estivesse ligado a ela, buscasse se conhecer, é claro que ele ia tomar uma maior consciência do seu papel na sociedade e também do país em que ele vive, certo? Tem essa outra imagem chamada Antropofagia, de 1929, onde a gente observa nessas duas imagens, primeiro, a não preocupação com a retratação do corpo humano exatamente do jeito que ele é. Segundo, a abordagem do próprio cenário paisagístico brasileiro. Então, aqui você tem o Nordeste representado pelo cacto, representado por esse sol, que lembra uma laranja partida ao meio, e aqui você tem, né, essa vegetação de palmeiras, de cactos e tal, com mais uma vez esse sol que lembra uma laranja. Na atividade que vocês vão ter como referência o Abaporu e vão fazer uma releitura trazendo para os dias atuais. Você pode usar, além do desenho, né, Nanuano? Já está na hora da gente começar a usar outros métodos de abordagens artísticas. Então, eu vou deixar vocês livres para usar fotografia, para usar algum aplicativo de foto que tenha no seu celular, para usar colagem, entre outras coisas, escultura, se alguém quiser fazer. Vou deixar com vocês, tá certo? Aqui eu coloquei 3 exemplos, mas não é para copiar o amiguinho da internet, tá bom? Você tem criatividade, você vai fazer o seu trabalho. Então, aqui eu coloquei essa imagem, né, desse Abaporu skatista. Aqui eu coloquei essa fotografia, cobriu o rosto da amiguinha, né, mas essa aqui é uma fotografia. E aqui uma colagem feita a partir de mosaicos, certo? Qualquer dúvida, pode perguntar no chat do Teams ou no Class App, tá certo? Beijos!